Olá, como você está? Desejo que esteja bem e permaneça bem. Ontem um rapaz veio ao meu encontro, veio conversar comigo e ele me dizia, que um relacionamento que ele tem deixava ele bem chateado, porque às vezes aconteciam brigas, discussões que ele não via nem motivo, nem sentido, não é? E ele falava que muitas vezes dá vontade de ir embora, terminar, né? Que ele não entendia. E ele me disse que na última vez chegou, né, sua namorada, brigava, gritava, xingava, e ele falando coisas boas, falando para que ela se tranquilizasse, pegou na mão dela, ficou conversando tal, e ela foi se acalmando. Passou pouco tempo, ela estava bem, estava sorrindo, só que ele sentiu uma irritação tão grande, uma irritação, sabe, uma chateação. É como se ele tivesse comido alguma coisa e o organismo não caiu bem, o organismo não estava aceitando, né? E ele sentiu essas irritações e aí dali ele foi embora, continuou assim tudo, porque chegou no final, ele não estava sendo agradável, né? Ele viu, ele pegou, saiu, foi para casa e aí ele fez umas orações, umas vibrações, tal, né? E conseguiu. Técnicas que a gente vai orientando, né? Mostrando como fazer os desligamentos. E eu disse para ele, né? Eu disse para ele que ele, na verdade, que ele, quando ele fosse conversar, né, com ela ou com quem fosse, que ele se envolvesse numa luz azul. Por quê? Porque a gente materializa, né, essa força vibratória, porque nós somos eletricidade, né? Nós temos toda uma força elétrica em nós, não é? Quando nós pensamos, todo o sistema nervoso, o nosso coração, né, nossos elétrons que giram nas suas camadas com as suas eletricidades, os nossos prótons, então nós somos praticamente constituídos também de eletricidade, não é? Então quando a gente materializa uma força vibratória azul, que é uma força energética que radia uma tranquilidade, uma calma, você cria um campo de proteção. Você dentro de uma força azul. Eu falei, quando você for conversar com ela, né, quando você for conversar com alguma pessoa que está nervosa, faça isso. Eleve o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e já se coloque dentro de uma bolha azul, uma luz azul. E você vai vendo a pessoa, vai escutando, ao invés de você realmente trazer aquilo que ela está dizendo para dentro de você, você já se protegeu e vai envolvendo ela e vai pedindo para que o que realmente esteja afetando ela seja desligado dela, dessa pessoa. É interessante porque aí ele me disse, né, depois que eu dei essa orientação a ele me disse que ele gosta de ir em festas, que ele gosta de músicas, né, e gosta de, nessas festas, como jovem, gosta de beber. Eu falei, mas você já mostrou que você tem essa psicofonia. Né? Psicofonia é a sua passividade. Você viu que você deu a mão para ela e você acabou puxando a energia? Certa vez aconteceu isso com a minha mãe. Minha mãe desceu de 80, na época tinha 87 anos, né? Desceu ali aqui em São Paulo, na estação ali da República e foi assistindo, quase no final, quase no começo da noite, né, numa sexta-feira, uma peça de teatro, né, lá no Teatro Municipal. Então atravessou a Barão de Itapetininga, né, desceu na estação República e indo com as minhas duas irmãs, né, e ela vendo aquelas pessoas deitadas, as pessoas que se drogam, né, que acabam ficando nas ruas, né, jovens, e ela teve compaixão. E aí ela foi, assistiu, no outro dia me ligou, que estava com dor, estava triste, não estava passando bem. Aí eu peguei e fui até lá. Quando eu cheguei lá, senti na mão dela a vibração, né? A gente sente basicamente a vibração, o movimento, né? Sente a pessoa vibrando. Falei, está com ligações. Aí minha irmã que estava trabalhando lá, que inclusive trabalha conosco no centro, que tem uma psicofonia também, uma passividade,
Eu pedi para sentar em frente, minha mãe, dar as mãos e puxamos. Tudo energias de jovens, né? ligados à droga, nas ruas, né? rebeldes. Fiz isso, acabou. Então, mostrando a ele isso, disse para ele, quando você for nessas festas, você se envolve no azul, sabe? Se proteja e não beba. Se quer beber, bebe uma coisa pequena, mas se você vê um movimento meio vulgar, um movimento meio de bebidas, um movimento meio de discussões, saia desse campo. E se você beber demais, o que acontece? Nós fazemos, quando a gente bebe, os nossos corpos, eles criam uma desarmonia. Corpo perispiritual, físico e o nosso corpo duplo etérico. Ele faz uma pequena, às vezes uma... E aí onde a gente fica com uma passividade tão alta, né? E tão vulnerável, né? Então, falei, você quer beber um vinho, quer beber sua cerveja? Bebe na sua casa, bebe com a sua namorada, bebe com pessoas em lugares. Agora, em festas como essa é perigoso. Se for beber, você tem que ter o controle de si, mas se manter envolvido no azul. Isso tudo que eu estou dizendo para vocês, isso se chama consciência espiritual, entendimento espiritual. Sabendo que nós estamos nesse mundo nos relacionando com o que a gente vê, com aquilo que a gente não vê. Nos relacionando com campos tranquilos, com campos pesados, né? Levando para a nossa casa. E muitas vezes a nossa casa precisa receber todo um tratamento de proteção. Quando você chegar na porta da sua casa, como eu faço, primeira coisa antes de entrar é mentalizar o seguinte: em nome de Jesus, em nome de Deus, que nesse campo só entre a paz e só entre o amor. Que seja fechado esse campo para qualquer força contrária ao bem não ter acesso. Abençoa a sua casa. Abençoa esse campo onde você dorme, né? Onde você entra no campo astral, onde você tem que ter toda uma proteção. Abençoe o quarto dos seus filhos. Abençoe a sua casa com uma boa melodia, uma boa música de suavidade. Abençoa a sua casa acendendo o incenso que tem o elemento fogo, o elemento ar, o elemento terra. Eleva a Deus, ao Mestre Jesus, a Maria, nossa Mãe Divina. Envolva toda a sua casa no azul de paz, de proteção e coloque para queimar esse incenso com esse tipo de pensamento, essa condução energética que você conduziu. Portanto, meus amigos, fica aí a orientação de que nós temos a essência espiritual, a natureza espiritual realmente é de todos, nós temos isso, nós podemos ter uma vida aqui com os nossos compromissos no lar, nossos compromissos no trabalho, nossos entretenimentos, nossos sonhos, com muito mais qualidade. Você tendo uma consciência espiritual é você saber realmente entender a sua função e o grande valor que tem essa vida, para que você saiba com quem você se comunica, para você saber com quem que está muitas vezes perto de você, porque muitas vezes nós somos instrumentos para ajudar. Às vezes algum melancólico, triste, algum irmão perdido, sofrimento que estão do outro lado, vai se comunicar com você. Você sentiu essa tristeza, essa dor, opa, tem alguma coisa ligada a mim. Aí tem que fazer toda uma técnica, né, para encaminhar, tá bom? Eu já disse a vocês que lá no espaço do astral tem um campo onde tem uma casa, né, onde tem uma instituição chamada a Casa do Cristo, né, o Campo do Cristo. Encaminhe quando você não se sentir paz, encaminhe essas energias para que sejam tratadas e cuidadas, né? Faça uma vibração, pede para que seja descomunicado de você, para que você não agrida as pessoas, fale coisas que não deve. A gente fica imaginando nesses fatos tão tristes que a gente vê, de um casal, um fazendo mal para o outro, fazendo mal para o filho,
né? Ou na rua para o vizinho, né? O quanto que foi influenciado e não sabia. O quanto que estava sendo alimentado por forças, sabe, que não estavam em paz. E aí somatiza tudo que tem. É como aquele que tem tendência a beber, entra no bar, se aproxima dele, se liga ao campo dele, vários desencarnados espíritos, né, que estão ainda dependentes do álcool. Esses que se ligaram a ele vão multiplicar a vontade dele de beber. E se ele não tiver conhecimento e for frágil, não tiver um apoio, ele pode realmente, né, perder a grande oportunidade diante de tudo aquilo que ele não sabia, não viu e deixou fazer parte da vida dele. Deus abençoe você, sua família, nosso amado Mestre, fortaleça o seu caminhar nessa estrada bendita. Vamos em frente. Olá pessoal, eu queria dizer, diante dos assuntos todos que nós estamos colocando aqui para refletir, para aprender, se você tem dúvidas, né, se você tem interesse, se você tem curiosidade em alguns pontos, em alguns fatos, né, você quer aprender um pouco mais sobre até outros assuntos que não foram colocados aqui, faça seu comentário. Faça seu comentário, deixa aí anotado, porque a gente vai recebê-lo e aí a gente pode colocar aquilo que você quer, ok?